Olá meus irmãos, graça e paz no nome do Senhor Jesus. No vídeo de hoje vou falar sobre a história de um personagem bíblico que tem uma mensagem extremamente oportuna para o meu e para o seu coração. A história desse personagem traz alguns ensinamentos que irão nos encorajar e nos fortalecer para superar toda e qualquer dificuldade. Amém? Então, antes de irmos para o vídeo, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e não esqueça de ativar o sininho. Amém? No livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso de número 1, conta a história de um homem chamado Jó. Um homem que era reto, íntegro e temente a Deus, e se desviava do mal o tempo todo. Até o dízimo dos seus filhos ele tirava, ele consagrava, caso seus filhos tivessem pecado contra Deus. Jó era um homem que o próprio Deus reconheceu que não havia homem na terra igual a ele. E era um homem de muitas posses, muitas propriedades. Era um homem no qual ele tinha 7 filhos e 3 filhas, que sempre se reuniam, faziam banquetes. E aparentemente, trazendo para os dias de hoje, era um homem bem sucedido, um grande empresário. Mas o diabo não é satisfeito com pessoas que são retas e íntegras e tementes a Deus. O próprio Satanás, num dia em que os filhos de Deus estavam perante ao Senhor, Satanás também veio e chegou diante de Deus e começou a ter um diálogo, que você vai ver a partir do verso de número 6 em diante. Deus pergunta para Satanás, de onde vens? E o Satanás responde, de rodear a terra. Ou seja, o diabo ele fica sempre ao nosso derredor, sempre nos observando e tentando encontrar uma brecha. Porém, ele não encontrou brecha alguma na vida de Jó. E o próprio Deus fala para Satanás: observaste o meu servo Jó, no verso 8. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E o diabo, Satanás, dá uma resposta para Deus. Bom, é fácil, ser reto, ser íntegro ao Senhor, se o Senhor protege ele de tudo, se o Senhor dá de tudo a ele. Estende a sua mão para ver se ele vai continuar sendo reto, íntegro e temente ao Senhor. E Deus fala para o diabo, para Satanás: então vai lá, toca em tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. E é assim que o diabo faz quando ele encontra pessoas que são fiéis ao Senhor, pessoas que buscam Deus de todo o seu coração. Ele tenta achar brecha, não consegue, e ele pede permissão para Deus para tocar na vida da pessoa. E quais são as características de Jó? A primeira característica marcante que nos fortalece, que mostra para nós que vale a pena servir a Deus, é a sinceridade de Jó. Jó prova a Satanás que ama muito mais a Deus do que o dinheiro. Ele é sincero e diz que nu ele saiu do ventre e nu ele voltará. Porque o diabo ele sai da presença de Deus, ele desce para a terra e acaba com todas as riquezas de Jó num dia só. Imagine um homem muito rico, na terra o mais rico do Oriente. Não tinha um homem tão rico como ele. As coisas iam tudo bem. E no único dia só vem a notícia ruim. A partir do verso 13 fala assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam perto deles. Então deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram a fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia.
Olha para você ver o tanto de notícia ruim num dia, olha. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Verso 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram aos servos e mataram a fio de espada. Só eu escapei para trazer a notícia. Verso 18. Olha o tanto de notícia ruim. Estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre ele, e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Verso de número 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ô meu irmão, minha irmã, olha para vocês verem a fé desse homem. Tanta coisa ruim que aconteceu, tanta desgraça que aconteceu em um único dia na vida deste homem. E muitas vezes nós recebemos uma notícia ruim, nós já desesperamos, nós já começamos a às vezes até perder a fé. E este homem, ele era muito rico, ele perdeu tudo. Aí chega outro servo e dá outra notícia ruim, chega outro servo, dá outra notícia ruim. Por fim, chega o outro servo e fala: seus filhos todos morreram. Imagine como que ficaria a sua vida se você soubesse, tivesse tanta notícia ruim dessa forma. Satanás, quando se levanta na vida de um servo de Deus, ele se levanta com toda a fúria, mas ele se levanta para ser envergonhado em nome do Senhor Jesus. E Jó era um homem sincero, e Deus não olha palavras bonitas, Deus não olha a aparência, Deus vê o coração sincero. E muitas das vezes a gente passa por tantos momentos de crise, momentos que muitas vezes não sabemos o que fazer, mas quando somos sinceros com o Senhor, Deus rasga o céu e vem ao seu favor. Amém? E o capítulo 2 continua, a segunda prova de Jó. E em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. O diabo, ele é tão sujo, ele é tão astuto, que mesmo Jó não blasfemando contra o Senhor, ele ainda volta lá diante do Senhor e fala para o Senhor que estava rodeando a terra. Ele estava observando o servo Jó, porque Jó não blasfemou contra o Senhor. E o verso 3 fala: então o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora instigasse contra ele para o consumir sem motivo. Respondeu Satanás ao Senhor: pele por pele, tudo o que o homem tem, ele dará por sua vida. Estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha para com ele se raspasse, sentou-se no meio da cinza. Tua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Respondeu-lhe ele: como fala qualquer doida, assim falas tu.
Recebemos o bem de Deus e não recebemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Oh Deus, Deus maravilhoso, né? Mesmo com tudo isso, Jó permaneceu íntegro, permaneceu com sua retidão ao Senhor. E a sua esposa, vendo, né, o sofrimento, a luta, a angústia, eu imagino Jó com tanta ferida, sentindo tanta dor, ele raspando com caco de telha. A sua esposa, vendo aquele sofrimento, ela chega e não aguentava mais aquela angústia e fala para Jó: amaldiçoa esse seu Deus e morre. E Jó fala para ela: você fala como uma mulher qualquer. Em tudo isso, Jó permaneceu íntegro. A integridade com Deus te leva a alcançar os melhores lugares. Mesmo no momento você não entendendo, mesmo naquele momento você achando que essa luta vai te matar, essa enfermidade, mesmo neste momento mais difícil da sua vida, permaneça íntegro, permaneça reto. Quantas pessoas, por qualquer motivo, estão se afastando da presença de Deus? Quantas pessoas, por qualquer motivo, elas não querem mais saber de Deus? Elas acham que Deus é ingrato, Deus é injusto, que Deus quer o mal. Deus, ele não quer o seu mal, meu irmão. Muitas vezes nós passamos por lutas para fortalecer a nossa fé, para que lá na frente nós podemos entender o propósito de Deus. E o terceira característica, temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Muitas pessoas hoje têm essa noção de Deus. Elas só buscam a Deus porque têm medo de ir para o inferno ou de ser castigada. Elas têm Deus como um Deus vingador, um Deus punitivo, um Deus de longe. Mas essa é uma visão errada. Deus é um Deus que está perto, que procura estar perto de nós. Se sofremos, não é por seu castigo, mas como consequência de nossos pecados. Temer a Deus é respeitar, é honrar. Temer a Deus é servir a Deus de todo o nosso coração. É respeitar em nossas atitudes, sermos fiéis a Ele. Você poderia me perguntar: pastor, mas por que, se Jó era um homem reto, temente e íntegro, por que ele sofreu dessa forma? Porque Deus ainda acredita no homem e ele apenas mostrou para o diabo que existem pessoas boas, pessoas que são retas e íntegras e tementes a Ele. Que mesmo na dificuldade, mesmo na luta, mesmo naquele sofrimento, na angústia, ele jamais vai abandonar o Senhor. Então no mundo ainda existem pessoas com essas características. Se você quer vencer a adversidade, se você quer vencer a luta, meu irmão, seja reto, íntegro, sincero e temente a Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você para que o Espírito do Senhor possa prevalecer no seu coração, mesmo nas adversidades, mesmo na angústia. Deus, ele nunca se esquece de você, meu irmão. E a Bíblia nos fala que no livro de Jó 42, que o último estado de Jó foi melhor do que o de antes. Deus deu tudo em dobro para ele. Oh glória! Aquilo que você perdeu, que talvez você achou que perdeu, Deus vai restaurar em nome do Senhor Jesus. Papai amado, Pai querido, eu oro, Senhor, nessa noite, chamando a Tua presença, chamando a Tua atenção, Pai. Pai, mesmo sabendo que a luta vem, mesmo sabendo que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor nos ensina que nós temos que ter bom ânimo.
E o Senhor nos capacita para sermos sinceros, retos, íntegros e temente ao Senhor. Nos fortalece assim como o Senhor fortaleceu a Jó. Que o Senhor possa trazer a paz do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa trazer a paz do Senhor sobre cada pessoa que está me ouvindo nessa noite. E em nome do Senhor Jesus, eu ministro fé, eu ministro esperança, eu ministro a paz do Senhor sobre cada vida, no nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que o diabo tem roubado, que o Senhor possa fazer com que ele devolva em dobro, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus do impossível. O Senhor é o Deus de cura, o Senhor é o Deus de milagre, que o Senhor possa restaurar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer saúde, que o Senhor possa trazer, em nome de Jesus, sabedoria, que nós possamos permanecer retos, íntegros e tementes ao Senhor, até a tua vinda, em nome do Senhor Jesus.